Deus abençoe, meus irmãos. Nós vamos à leitura em Hebreus capítulo 7, do versículo 1 e 2. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Grande Rei, estamos agradecidos por poder ouvir sua voz, saber que somos súditos deste Rei e deste reino, cremos na sua palavra e estamos sendo dominados por ela. Quando o Rei fala, tudo mais tem que calar, e ele não tem que pedir direção a mais ninguém. Ele domina. Ajuda-nos, ó Pai, entender que Tu és Rei e nós ouvimos, obedecemos a Sua voz, que é a Sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode acessar. Vamos falar sobre Rei Deus, Rei Teofania e Rei dos Reis. Uma meditação naquilo que o irmão Branham ensina. É muito bom a gente estar seguro do que se prega e do que se ouve, porque foi o profeta que pregou, então nós temos facilidade. Por isso Deus sempre fala através de profeta. E o profeta falou, todos nós admitimos, porque um profeta é a boca de Deus na terra. Você crê assim? E sendo a boca de Deus, você precisa de dar atenção, de ouvir o que aquela boca fala, porque é Deus falando através do ser humano, e ele nunca mudou isso desde que o povo não suportou ouvir diretamente a voz de Deus e pediu para Deus falar com Moisés, e depois Moisés falava com eles. Deus atendeu aquele pedido desde o princípio e fez desta maneira. Então Deus só fala através de profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas.
bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Bom, no bramido do leão, já tem uma advertência em Amós 3, 7 e 8. Bramiu o leão, quem não temerá? E quando foi que o leão bramiu? Em Apocalipse 10. Quando foi que o cordeiro apareceu? Em Apocalipse 5. Mas quando ele bramiu? Apocalipse 10, 3. E bradou com grande voz, como voz de trovão. Ele bramiu exatamente como voz de trovão, voz de leão. O leão, quando brada, é como um trovão. É Deus falando. Então, se Deus está falando, bramiu o leão, quem não temerá? Então ele veio bramindo como leão em Apocalipse 10, 3, porque era no tempo da revelação dos selos, dos trovões, da manifestação do Filho do Homem. Era este período quando Deus estava materializado na terra. Que um profeta é Deus em morfe. Um profeta, ele tem um corpo no qual Deus opera através daquele corpo. É Deus em morfe, Deus numa carne atuando. Então Deus tem cumprido sua palavra e tem ensinado o seu povo através de profetas. Depois ele mesmo, Deus, veio e foi o profeta Jesus. Ele foi aquele profeta que instruiu o povo e que salvou o povo. Vamos estudar então sobre Rei Deus. Vamos fazer a separação direitinho aqui, porque é importante. Rei Deus. Rei Deus, você vai para Jeremias 23, verso 23 e 24, onde o profeta Jeremias, usado por Deus, diz assim, porque um profeta fala no lugar de Deus, você tem que ouvir o profeta, mais ninguém. Sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor. E não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então isto é o Rei Deus. Ele enche céus e terra. Não tem lugar que você esconde dele. Você vai no escuro, ele está lá. Você fez uma coisa escondida, ele estava lá. Você falou uma palavra má, ele estava lá. Mas quando você orou também, ele estava lá. Quando você agiu correto com seu irmão, com sua irmã, ele estava lá. Rei Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal. Esse daqui não é Jesus. Entende? Esse é o Espírito. Imortal é o Espírito. É o Rei Deus. Ao Rei dos séculos, da primeira era até a última era, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, porque ele começa assim, até ser Rei dos reis, porque ele o é, mas ele ainda não se manifestou como tal. Vou repetir outra vez. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, a único Deus seja honra e glória para todo sempre. Amém? As pessoas fazem divisão
entre um e outro. Eu quero apenas mostrar para vocês o relacionamento entre Rei Deus, Rei Teofania, Rei Jesus, porque é o mesmo Rei. Só que ele é três reis. Ele não é apenas Rei Deus. Vamos terminar aqui sobre Rei Deus. 1 Timóteo 6, verso 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade. Estão entendendo? Ele só, isso é Rei Deus. Jesus morreu. Morreu? Aqui nós estamos falando do Rei Deus, que é Espírito, do Espírito. Ele é aquele que tem, ele só, a imortalidade. E habita na luz inacessível, quer dizer, uma luz que ninguém pode chegar e entrar, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Isto está em 1 Timóteo 6, verso 16. Isto é o Rei Deus. Rei Deus é Espírito. Mas vamos ver o que o irmão Brana diz. Quem é esse Melquisedeque 110? Notem seu título, Rei de Justiça. Agora Hebreus 7:2 é Rei de Justiça e Rei de Paz. Ele é dois reis. Agora olhe, Hebreus 7:2, Rei de Justiça e também Rei de Paz. Ele é dois reis ali, em Hebreus 7:2. Agora, posto que ele tem vindo na carne, recebido em cima seu corpo, em Apocalipse, o irmão Brando diz 21:16, mas a Escritura não é praticamente 21:16. Nós temos aqui a Escritura 19:16 de Apocalipse. Ele se chama o Rei dos Reis. Ele é todos os três juntos. Rei de Justiça, Rei de Paz e Rei dos Reis. Aleluia. Tudo está encontrado exatamente como alma, corpo e espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é todos os três juntos. Você não pode ter um filho separado do Pai. O Filho é a manifestação do Pai. O Pai é Deus. Deus é Espírito. São João 4, verso 24. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Isto é o Rei Deus. Amém? Este mesmo Rei Deus, ele é o Rei Teofania. Teofania, irmão Brano ensina quem é esse Melquisedeque, que é aquele corpo que aparece e desaparece. Ele vem, manifesta e logo você não vê mais aquele corpo. É teofania. E ele, Rei Deus, também foi Rei Teofania. Agora, irmãos, tudo é rei. Não tem mais ninguém ao lado dele para ele pedir coisa alguma. Ele é o Rei. Foi por isso que Jesus disse, as Escrituras vêm na hora e é difícil talvez para eu encontrar. Creio que é São João 16, que ele fala sobre isso, ou 17, porque chegaria o tempo que, naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. São João 16, verso 26. Naquele dia,
isto é, depois que eu morrer e que eu voltar no Pentecostes sobre vocês, e vocês pedirem em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Importantíssimo. Porque sempre ele está dizendo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, Espírito de verdade, que o mundo não vê nem o recebe. Mas vós o conheceis, porque ele, o Espírito de verdade, que os outros não conhecem, habita convosco e estará em vós. Agora, estar em vós era ele mesmo, que era o Espírito de verdade que habitava com eles, e estaria em espírito neles no Pentecostes. Então, naquele dia, pedireis em meu nome, do Pentecostes para cá, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, porque aquele mesmo Rei, Deus, é Rei Teofania, e ele estava dizendo que enquanto ele estava aqui em carne, e eu rogarei ao Pai, mas quando eu voltar ao Rei Teofania, aquela manifestação no qual Deus criou primeiro, a primeira manifestação foi Deus, ele mesmo, diz Mombrana, a primeira criação de Deus foi Deus, ele mesmo. Agora, o que Deus criou? Porque ele é Espírito e ele queria ser visto, ele criou uma luz, que era o Logos, o Filho, mas ainda não tinha manifestado como tal, mas ele criou lá no princípio. Amém? Vocês estão entendendo? A gente mostra uma coisa saindo de Deus e voltando a Deus, porque o que saiu de Deus foi o Logos, para manifestar Deus, que é Espírito, que nunca é visto, nunca vai ser visto, nunca vai ser tocado, mas quem me vê a mim, vê o Pai. Quem toca em mim, diz Jesus, toca no Pai. Certo? Porque ali estava o Logos manifestado, o Logos em carne. E eu quero te mostrar que Jesus, naquela condição, ele era a palavra, que é a teofania, feito carne. Jesus não era apenas a teofania na terra. Jesus era a teofania feito carne. Isto é, a palavra, a qual é a teofania, que se fez carne para ser tocado. Apocalipse 1 diz, tocamos nele. Nós o vimos. São João fala sobre isso. Tocamos na palavra da verdade, porque era a teofania, é a palavra. A palavra, eu tenho que chegar lá, mas deixa eu falar só da teofania agora. Sobre a teofania, Rei Teofania, Rei Deus é Espírito, invisível, imortal, habita numa luz inacessível, onde nenhum homem pode chegar e entrar, mas ele quis manifestar para ser tangível. Aí ele criou o Logos. O Logos foi sua primeira criação, aquela pequena luz branca, onde o Mombrana ensina aqui, voltamos a perguntas e respostas sobre Gênesis, parágrafo 10 e parágrafo 13. Ele fala sobre estas coisas. É bom você ter tudo isso. A primeira criação foi Deus mesmo, e de Deus saiu o Logos, o qual foi o Filho de Deus, e do Logos, o qual era a palavra. E a palavra, você vai ver aqui em... Quem é esse, Melquisedeque? 68. A palavra é a teofania. E o Mombrana vem mostrando a coisa clara. A palavra é a teofania. Então, o Logos, do Logos veio o homem depois. Você não pensa que Deus já pegou e fez o homem direto. A primeira criação foi Deus, ele próprio, para ele poder ser visto numa luz, porque ele era espírito e ele não podia ser visto. Aí ele foi visto numa luz, mas logo em seguida ele queria chegar ao homem. Aquela luz era o Logos, porque Deus um dia chegaria a ser homem. Do Logos ele fez o homem. Amém? Olha, Deus Espírito, Logos e homem. É fácil para poder ver.
para poder você apalpar. Deus Espírito não é visto. Deus o Logos, que é a criação, a primeira dele, a luz, pequena luz branca, também não é tocada. Não pode se tocar, porque é uma luz. Mas aí ele vem ao homem. Aí você já poderia ver Deus no homem. Por isso que Deus fez o homem à sua imagem. Porque Deus vinha à imagem do homem. Ele vinha para ser conhecido, porque um Deus Espírito não seria conhecido. Mas quando ele passou a Logos, que o Logos é filho, e veio ao homem, então ele já tinha onde ser apalpado, onde ele podia falar com as pessoas, comunicar um com o outro, abraçar um outro. Por isso, em Jesus Cristo, Deus e o homem se abraçou. Você só pode abraçar com Deus em Jesus Cristo. Ali é onde Deus e o homem se abraçou e se torna um. Eu e o Pai somos um. Amém. Está tudo aqui nesta mensagem. Vocês precisam sempre ter luz para o assunto, para não ver a coisa diferente, ou ver duas pessoas, três pessoas. Não existe isso aí na divindade. Não existe. A deidade de Deus não é assim. A deidade de Deus é Deus Espírito. Logo, ele criou o Logos, que é a teofania, que é a palavra. E vamos chegando a isso, para depois chegar ao homem. Bom, como Rei Teofania, você vai ver, no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Agora, quem foi que criou no princípio? Foi a palavra. Certo? Vamos ver direitinho aqui pela Bíblia, que é muito mais fácil a gente ir na Bíblia e na mensagem. Porque o que criou? No princípio criou Deus. Deus é o Elohim, é a palavra. São João capítulo 1, verso 1 ao 3. No princípio era o Verbo. Agora, o que era antes do princípio, que é a eternidade, era Espírito. Entendeu? No princípio era o Verbo. O princípio é porque saiu da eternidade. Saiu daquele que é eterno. No princípio era o Verbo. O que o Verbo é o Logos, é a palavra, que o irmão Brando ensina. Então, no princípio era o Verbo. Quando se fala no princípio, a gente talvez faz uma confusão com a eternidade. A eternidade é uma coisa. A eternidade não tem princípio nem fim. O que é eterno não tem princípio e nem fim. Por isso os denominacionais dizem que o inferno é eterno. Não existe Bíblia para isso. Porque se o inferno fosse eterno, o inferno seria igual a Deus. Eterno só existe um, e esse é Deus. Então, o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Como o lago de fogo foi criado para Satanás e seus anjos. Então, não é eterno. Não é eterno. Você pode usar a palavra eterno só no tocante a Deus. Tudo demais é sempre eterno. Não é eterno. Sempre eterno é que ele começa e tem um fim. Amém? Então, no princípio era o Verbo. No princípio. O que era antes do princípio? Eternidade. Era Espírito. Era o Rei Deus. Rei Deus. Espírito. Era eternidade. Ninguém viu. Ninguém tocou. Ninguém chegou. Isso daí é eternidade. Rei Deus. Mas no princípio era o Verbo. Que é o Verbo? A palavra. Quando foi este princípio? Quando Deus criou o Logos, que era a pequena luz branca, que saiu, desprendeu do seio de Deus. O Logos. O que é o Logos? É a palavra. É a teofania. A palavra o que é? Teofania. Para depois chegar a fazer o homem. Mas estas coisas aqui, para mim, é tão importante, porque você tem que ver a coisa por revelação. E Deus está nos levando a um lugar de revelação de tudo. Você tem a revelação de tudo. Então, no princípio, é porque havia uma eternidade antes. E esse era Rei Deus.
No princípio já é rei teofania. Certo? No princípio é a palavra. Então está aqui, no princípio era o verbo, que é a palavra. E o verbo estava com Deus, porque a palavra está com Deus. Olha para você ver, a sua palavra está com você. Você só vale o quanto vale a sua palavra. Se você diz uma coisa e não cumpre, você vale aquele tanto. Ele estava no princípio com Deus. Isto é simples, a palavra está com você, não está? Ele estava no princípio com Deus, o Logos, a palavra, estava no princípio com Deus, porque tudo se desprendeu daquela eternidade para vir a ser uma manifestação do eterno. E tinha que ser o Logos, o verbo, a palavra, para fazer isto. Todas as coisas foram feitas por ele. Aí você vai a Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que foi que criou no princípio? O Deus Espírito? Não. Agora era a palavra. No princípio, que era já o verbo, o Logos, a palavra, criou os céus e a terra. Vocês estão me entendendo? Eu quero que vocês acompanhem o raciocínio da Bíblia. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Espírito ou a palavra? Pela palavra. Foi a palavra quem fez todas as coisas. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E estava no princípio, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Pelo verbo, pela palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então foi a palavra que disse: haja luz. E houve luz. A palavra, o Logos, que disse: haja luz. E houve luz. Amém. Vou ao versículo 14. Não, versículo 10. Para mostrar para você quem é esta palavra. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Agora, quem está dizendo isso daqui é o evangelista João. Dizendo, esse verbo, que no princípio estava com Deus e era Deus, esse verbo estava no mundo, que é Jesus Cristo. E o mundo foi feito por ele. Agora, o mundo foi feito pelo verbo, que é a palavra, a teofania, antes de vir ser Jesus. Eu quero chegar aí. Porque foi a palavra quem criou todas as coisas antes de vir ser Jesus. É como Melquisedeque, a teofania, que falou com Abraão. Aí o irmão Brana vai depois mostrar, creio que é aprovando sua palavra, 236, você lembra que é o início do parágrafo? Eu não peguei a mensagem ali, se alguém conseguir pegar a mensagem e ver para mim. Irmão Brana diz assim, que aquele não era Jesus que falou com Abraão. Você lembra disso? Aquele não era Jesus, porque aquele era Melquisedeque, era a teofania. Ele ainda ia converter em Jesus Cristo. Aquele não é Jesus, a teofania. E você vai entender o que o irmão Brana diz, que tudo está relacionado com um só Deus, Rei Deus, Rei teofania e Rei dos reis. Agora, ele tinha que passar por tudo isso daqui. Estava no mundo, São João diz, esse verbo que criou o mundo, ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele, haja luz, houve luz, fez separação entre luz e trevas, ele separou a água e chamou a parte seca terra, a outra é água, ele criou os animais, ele criou os peixes, ele criou as aves, ele esteve no mundo, a palavra, que era Rei teofania, esteve no mundo.
Oh, que criação tremenda! Ninguém pode mexer numa criação dessa. Dizer, isso é imperfeito. Isso é mais do que perfeito. Está imperfeito hoje por causa do pecado que começou no Éden. Mas o rei Teofania fez isso tão perfeito porque foi a palavra quem fez. E a palavra só faz coisa perfeita. Deus fez o homem e o homem é tão perfeito. Se você olhar para si mesmo, você é tão perfeito. E num corpo de pecado, Deus sustenta uma perfeição de sua criação, que todas as células contribuem para o bem daquele lugar pelo qual ela foi criada, e tão perfeito que o remédio que você toma, ele vai para o estômago e faz bem à sua cabeça. Porque aquela célula que Deus fez é tão perfeito, e que os homens vão descobrindo da medicina, e você toma aquilo, e aquilo vai procurar a célula dos rins, lá no estômago, lá no esôfago, lá no fígado, lá nos pulmões, vai lá no coração. Isto é a perfeição do rei Teofania, que ele fez. Mas mesmo o homem em pecado, Deus ainda mantém aquilo de uma forma tão gloriosa que você vê tudo que é feito aqui vai direitinho lá. Por isso, quando você faz a coisa certa, vai direitinho ao céu. Se a célula não falha, eu não entendo como partir o átomo, eu não entendo nada disso, não entendo de ciência, mas se isso não falha, se uma célula não falha, e aquilo ali, tudo que você toma, ela vai direto para aquela célula, ela vai te ajudar, ela vai remediar a situação. Isto é a criação que Deus fez do homem, ele é perfeito. Ele está imperfeito hoje por causa do pecado, é que a gente adoece, por causa do pecado é que a gente morre. Mas quando Deus fez o homem, ele era tão perfeito, ele não sentia uma dor, ele não tinha nem que trabalhar, ele não tinha que subir numa árvore para apanhar uma laranja. Ele era tão perfeito que ele falava e aquilo vinha em sua mão, diz o profeta. Porque aquele homem era filho de Deus. E como filho de Deus, ele não precisava ficar trabalhando, lutando. O labor, o suor veio por causa do pecado. Agora, com suor, comerás o pão de cada dia. Com suor, tem que suar, mas lá não precisava. Deus fez o homem perfeito, você não precisa nem suar, você vai ter o pão, eu te dou o pão de cada dia, não precisa nem suar, mas você pecou, agora soa. E mesmo no escritório, para ganhar o pão, você tem que suar no escritório. O trabalho é leve, mas você molha a camisa. Tem que suar, porque é uma lei implantada por Deus no Gênesis por causa do pecado, mas Ele te fez não precisando daquilo. Estou usando disso por misericórdia ainda, para Deus me manter. Estou trabalhando. A mulher poderia dar luz, filhos, poderia dar luz sem dores de parto, porque no capítulo 1, Deus já falou para o homem: crescei e multiplicai. A mulher estava nele, ele podia crescer e multiplicar através da própria palavra. Haja um filho, eu quero mais um, quero aumentar a família. Ah, mas o pecado entrou, já não veio mais pela palavra da criação, e sim pelo sexo. Porque veio Caim pelo sexo, veio Abel pelo sexo, e veio eu pelo sexo, veio você pelo sexo. Isto é, lá no princípio, quando a palavra criou todas as coisas, criou perfeito, o homem sem dor, o homem sem fadiga, o homem sem cansaço, o homem em paz, o homem feliz, vivendo com a sua esposa, não precisava comprar roupa nem de seda, nem de algodão, nem de pele de camelo, nem de pele de ovelha, nem de nada. Não precisava, estava vivendo velado pela palavra de Deus, não via a parte vergonhosa, íntima do outro.
e estavam ali sem roupa no Éden. Nós sabemos que isto foi o período do rei Teofania. Amém? Nesse período do rei Teofania, quando Deus realiza estas coisas, é que a gente tem que acompanhar. É exatamente aquele que eu disse, 236, sobre o irmão Brana dizer que aquele não era Jesus. Por quê? Lá era o rei Teofania. Jesus é Deus feito carne. Jesus, o que é Jesus? Jesus é São João 1,14. O Verbo se fez carne. Vamos voltar. Quem era o Verbo? Quem era a palavra? Quem era a teofania? Era Melquisedeque. Agora, este Melquisedeque, que era a teofania, que aparecia e desaparecia, ele se converteu em Jesus Cristo. Amém. Eu quero ver se eu consigo dar tudo para vocês. É parágrafo 79, quem é esse Melquisedeque? Que a teofania de Melquisedeque converteu-se em Jesus Cristo. Temos também Êxodo, capítulo 33, verso 23. Êxodo 33, verso 23. Você vai ler em casa. Moisés diz, eu quero ver seu rosto. Deus disse para ele, ninguém verá o meu rosto. Era rei Deus. Ninguém verá o meu rosto. Isto é, rei Deus. Mas eu vou passar pela fenda da rocha. E eu vou pôr a mão nos seus olhos. E você me verá. E quando ele fez isso, Moisés viu as costas de um homem. Era rei Teofania. Vocês estão entendendo? Moisés, isso está no parágrafo 112, 113, quem é esse Melquisedeque? Moisés queria ver o rosto de Deus. Aí Deus diz, ninguém pode ver meu rosto, minha face. Ninguém pode ver minha face. Mas eu vou passar na fenda da rocha. E eu colocarei minhas mãos sobre você. E você me verá. E aí quando Deus passou na fenda da rocha, ele não era o rei Deus, ele era o rei Teofania. Ele viu um corpo, as costas de um homem. Deus sempre manifesta assim. Sua teofania foi manifestada em homem. Amém? Então eu quero mostrar para vocês, dentro do que o irmão Brana está mostrando, eu creio que eu dizer para vocês direto que o irmão Brana está mostrando, alguém disse, isso é espiritismo. Então eu estou pregando a mensagem que é do irmão Brana, e essa mensagem mostra claramente o que é Rei Deus, Rei Teofania e Rei dos Reis, sendo o mesmo. Ele é o mesmo Rei Deus, o invisível. Rei Teofania, o visível. Rei Teofania já é o visível. Qual é esse visível? É a palavra. A palavra o que é? Que criou o mundo. Então aqui, São João, que lemos 1,10, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Agora, quem era esse que estava no mundo? Era o rei Teofania. Mas ele estava no mundo, que jeito? Como um homem, como um corpo de carne, estava no mundo. E ele era, antes, rei Teofania. Mas quando ele veio para Jesus e se mostrou em carne humana, as pessoas não creram nele. Quem creu nele foi exatamente os que tinham revelação e luz. Foram os judeus que tiveram luz do que era o Messias. Foi a samaritana que teve luz do que era o Messias. Estes creram nele. Estes o viram. Amém? Vê para mim aí, meu irmão, onde eu creio que é São João, não sei se é a Epístola de São João, lá no primeiro capítulo, que diz que nós tocamos na palavra da vida. Eu só quero esse versículo. Na hora me vem aqui, eu não consigo, não lembro tudo, mas já estou velho, não lembro. Tem que ter as coisas marcadas aqui. Mas vamos prosseguir aqui até que chegamos lá, para que você possa entender.
aquele rei Teofania se converteu em Jesus Cristo. Agora, sabe por quê eu creio nisso? Eu creio porque o profeta falou. Você crê no profeta? Então é fácil. A gente crê porque o profeta falou. Aleluia. Sobre Teofania, para deixar claro para você, 69, quem é esse Melquisedeque? Ele era a palavra. Uma teofania é algo que não se podia ver. Podia estar aqui agora mesmo, todavia não se pode ver. Aí ele mostrou que era como a televisão, certo? Aquela teofania, está numa outra dimensão. E é nesta dimensão, Abraão encontrou com ele. O vitorioso. Abraão venceu os reis e encontrou com Melquisedeque. Nesta condição. Isso daqui é tremendo. Eu não vou poder ler tudo aqui para vocês. Agora, quando ele estava manifestado a Melquisedeque, ele estava em teofania, na forma de teofania. Parágrafo 68, quem é esse? Melquisedeque. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, ele era desde o princípio. Quem? A palavra, o Logos, a teofania, desde o princípio, porque antes do princípio ele era espírito. Mas quando veio o princípio, ele era o Logos, a teofania, o Filho de Deus, que teria que um dia ser visível. O vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos. Você viu a vida. Por isso o moço rico diz que farei para herdar a vida eterna. Ele estava conversando com a vida, ele não sabia, a vida estava manifestada, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, nós quem? Não, moço rico, nós a vimos, João o viu, Pedro o viu, Tiago o viu, nós o vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestado. Irmãos, isso daqui para mim é mais que vida. E essa vida eterna estava com o Pai, que é Espírito, mas foi manifestada em Logos, e do Logos veio e converteu em Jesus Cristo. Aí eu pude ver, eu pude tocar de São João. E é esse que criou o mundo. São João tinha revelação para isso, você vê? É o Evangelho de São João, é a carta de São João, é o Apocalipse de São João, é porque Deus estava nele, fazendo essas coisas. Num homem como esse, num evangelista como esse, para ensinar umas coisas como esta. Tão tremendo. Aleluia. Vamos ver aqui para mim chegar ao final. Então ele converteu em Jesus Cristo. Como converteu em Jesus Cristo? Aí é São João 1,14. Evangelho segundo São João 1,14. E o verbo se fez carne. O que é o verbo? É a palavra. O que é a palavra? É o Logos, a teofania. Se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória dele é como a glória do unigênito do Pai. Se você quiser ser filho de Deus, você tem que passar pelo unigênito. Porque Deus tem um filho unigênito. Se ele tem filho unigênito, isto quer dizer, se você quiser ser filho dele, não pode. Porque ele tem um filho unigênito. Único, unigênito. Mas você é filho dele através de quê? Por adoção, por meio de Jesus Cristo de São Paulo. Então você é filho de Deus por adoção. Jesus te adotou. Por que Jesus te adotou? Porque Jesus é a palavra, é o Logos, é a teofania, é o que se fez carne para ser igual a mim, igual a você, sofrer os mesmos riscos,
risco de dor, risco até de morte. Morrer a morte escandalosa, ele veio e sofreu a mesma coisa, morreu a morte capital romana. Maldito todo aquele que for dependurado no madeiro, ele se fez maldito no meu lugar, para que eu pudesse ser bendito do Pai. Mas o unigênito se fez maldito, para que ele pudesse me gerar bendito. E agora o Espírito está em nós, e diz São Paulo, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele diz também outra escritura, que nós clamamos, Abba, Pai. Pai, Pai, Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai. Mas você tem que passar por aquela teofania, porque foi a teofania que converteu em carne. Teofania é a palavra se fez carne, aquele Melquisedeque se fez carne, não se vê falar mais em Melquisedeque, senão quando Paulo escreveu aos hebreus, porque os hebreus iam entender mais sobre Melquisedeque. Então ele falou para eles, mas mostrou para também os hebreus que havia um sumo sacerdote agora que não era mais puxado lá dos levitas, mas agora ele é sumo sacerdote mediante Melquisedeque, segundo Melquisedeque. É o sumo sacerdote, Jesus Cristo, não mais segundo a lei levítica. Ele mudou tudo aquilo ali, e as pessoas judaicas queriam permanecer nos levíticos, e Deus já estava em Melquisedeque, Deus estava no novo sacerdócio, e eles estavam no sacerdócio velho. É a mesma coisa hoje, Deus já está no novo trono, o trono de vencedor. Como que ele pode, na era de Laodiceia, dizer assim, aquele que vencer? A era de Laodiceia, Apocalipse 3, 21, aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Como que ele pode dizer que você que vence a era de Laodiceia, assenta com ele no trono dele, se ele não estivesse assentado no trono? Que confiança poderíamos então ter em sair do mundo, em vencer Laodiceia, suas organizações, suas denominações, e saber que Jesus já está sentado, não mais com o Pai. Assentado com o Pai, ele é intercessor. Mas quando termina as eras, ele já está mostrando para o vencedor de Laodiceia, aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Dá vontade de sair correndo. Assentar-se-á comigo no meu. Se ele não tem trono, como ele fala? Assentar-se-á comigo no meu. Se ele não saiu do trono do Pai, como ele pode me chamar para sentar no trono dele? Mas é porque ele saiu. Porque eu venci. Você vem assentar no meu trono, você é um vencedor. Como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eu estou te chamando, é Jesus, a palavra, dizendo para você, eu estou te chamando hoje, não é para sentar no trono comigo, lá do meu Pai. Lá ninguém podia sentar. Sou eu. No trono da intercessão, sou eu, o Cordeiro, podia sentar. Não estou te chamando para sentar naquele trono, porque era só eu. Mas eu estou te chamando no final da era de Laodiceia, você que vence esta era, para sentar comigo. Não é sentar com meu Pai, é sentar comigo, porque eu já sentei com meu Pai. Eu quero que você venha agora, como uma teofania minha, e assenta comigo, porque eu fui a teofania do meu Pai, e me assentei com ele no trono. Fala em tronos, onde pensa em cadeira, e aqueles tronos bonitos. Não, não é isso não, isso é posição. Você está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus.
você é um vencedor, você está ali, assentado com Ele no trono dele, e você já sabe. Hoje eu tenho uma testemunha, irmãos. Eu não conseguiria a palavra agora, penhor. Eu já tenho penhor. O penhor do quê? Eu tenho o penhor de que eu estarei com Cristo no reino. Porque o penhor é quando eu venço Laodiceia e já me assento com Jesus no trono de vencedor. Aqui, isso é o penhor, é o primeiro pagamento de segurança que eu estou dando, de que eu estarei assentado com Ele no milênio. Eu estarei lá com Ele, porque eu estou aqui, assentado depois que termina as eras, e venço Laodiceia, e recebo a revelação dos selos. Gente, quem não vence Laodiceia, não entende que o Cordeiro saiu do trono. Todo mundo que está engastalhado em Laodiceia é porque não sabe que o Cordeiro saiu do trono. Na hora que ele souber, mas rebenta com essa casca. Ele rebenta com Laodiceia e diz: olha, esse trono, Jesus já assentou aí e venceu por mim, e ele agora está me chamando para sentar no trono dele, e eu já estou indo para o trono dele. Esse trono já está fumegando. Você não vai nesse trono. Não vai, porque aí ele está fumegando. Almas encarceradas hoje. Eu fico achando assim, tão terrível as pessoas pensarem, almas em prisão. Agora que o irmão Brand disse, ainda na tradução dos Estados Unidos, é alma encarceradas agora, hoje, e eles ainda acham que esse agora é para depois que a noiva for raptada. Que coisa! Perdeu o sentido da palavra, gente, perdeu o sentido. Vocês são teólogos, eu não sou. Eu sou um cafuçu. Existe a palavra no dicionário, irmão? Acha ela aí. Se não existir, manda lá para o Aurélio colocar. Eu vim da roça. Eu vim do mato, como João Batista. Não sou profeta, não. Vim do mato. Mas eu sei quando fala hoje, que não é ontem, é hoje. Quando fala hoje, eu sei que é hoje. E não vai ser amanhã, é hoje. Oh, eu sou isso. Eu entendo. Oh, eu sou ignorante, mas eu entendo isso. Ei, glória! Como que as pessoas conseguem ver coisa errada? Agora, terminando, é tão simples. Depois de vencer tudo, depois que ele venceu, nós já lemos aqui, depois que ele venceu tudo, ele então é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis. Aleluia. E o Rei dos Reis não é agora. Agora ele é o nosso Rei dos santos. Os santos que venceram o mundo, que venceram a carne, que venceram o diabo. Ele é nosso Rei. É um reino espiritual, não é milênio, não. Nós não somos desta crença que estamos no milênio, não. Não é isso, não. Milênio não haverá morte, milênio não haverá dor, milênio não haverá corrupção, milênio não haverá partidos políticos corruptos, milênio não haverá denominações corruptas, milênio não haverá essas coisas. O milênio é Cristo, sua igreja e a nação judia. Ali é o milênio. O milênio será em paz. O milênio não haverá nada para morrer. Você não vai ter que dar tiro em nada. Lá não haverá nada para morrer, diz William Branham, e eu creio nisso. Mas hoje não é milênio, mas ele é meu rei. É assim. Eu já estou garantido o meu reinado com ele. Você já garante ao penhor. Se ele não é seu rei hoje, não é seu leão hoje que saiu do trono de intercessão e ele reina sobre você. É ele que manda na sua vida. Vai, você vai. Vem, você vem. Faz isso, você faz. O centurião diz: eu creio em ti por causa disso, porque eu tenho soldados à minha disposição, e eu falo para esse faz, ele faz, eu falo para aquele vem, ele vem. Então o senhor não precisa nem de ir na minha casa, manda uma palavra. Como que aquele centurião sabia que ele tinha palavra e era a palavra? A palavra é feita carne, manda uma palavra e o meu criado sarará. E Jesus disse: vai, o teu criado vive.
Ele foi chegando em casa, vieram gente ao encontro dele e disseram: meu senhor, sabe o que aconteceu? Fulano está sarado, ele foi curado, não está mais doente. Ele inquiriu: que hora foi que ele sentiu curado? Vocês viram? É como às 11, me parece que ele falou. Foi exatamente a hora que ele disse: vai! É palavra de rei! Vai! Você está curado, vai! Você viu o ministério de Deus manifestado em carne nesta era final? Quando ele dizia: eu tomo cada um de vocês sob o meu domínio para a glória de Deus. O que era aquilo? Olha, Deus manifestado numa carne outra vez, como Ele manifestou lá atrás em Jesus Cristo, na luz do amanhecer, Ele manifestou na luz do entardecer em William Branham. É sua manifestação. Amém? E Ele, depois de tudo isso, Rei dos Reis, e nós estaremos com Ele, porque está no capítulo 19 de Apocalipse, nós estaremos com Ele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor, te damos graças, porque cremos que Tu és Rei Deus, o Espírito invisível, Rei Teofania, uma manifestação que aparece e desaparece, mas Tu és também Jesus Cristo, a manifestação em carne que nós tocamos, como diz São João, nós ouvimos, apalpamos, tocamos na palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Estamos agradecidos, Senhor, porque agora Tu estás preparando para este reinado final, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado, Pai. Ajuda-me a conscientizar que sou um membro deste reinado. Todos nós, cada um de nós, somos membro deste reinado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, somos súditos do Seu reino, que acontecerá no milênio, mas hoje já temos o penhor que vamos estar lá como Rei, juntamente com o Senhor, porque Tu nos fizeste hoje reis e sacerdotes. Ajuda-nos a reinar sobre o pecado e a interceder pelas pessoas, como o Senhor fez durante as eras e o Senhor faz através de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Daqui, o meu Pai é Rei, e brevemente deste mundo partirei. Tudo está no fim, Cristo vai voltar. Sou do Senhor e aqui não ficarei. Em breve partirei, quando rasgar-se o véu. Eu não sou daqui, nem quero aqui ficar. Quando Jesus voltar, com Ele irei morar. Eu não sou daqui, já não consigo ver o mundo em desamor. Eu quero partir pra Jerusalém e assim reinar pra sempre com o Senhor. Eu não sou daqui, meu lar está no céu. Em breve partirei, quando rasgar-se o véu. Eu não sou daqui, nem quero aqui ficar. Quando Jesus
existe uma estrela no céu que ilumina o caminho do bem. Seus raios são como lanternas acesas pro meu caminhar. Farol que vem do alto, invisível força que me conduz. Poder que me ajude a ir em frente, minha fé, minha luz. Amor que me sustenta e me guia, o sol no meu amanhecer. Meu alimento de todo dia, a minha razão de viver. Meu pai, meu irmão, meu amigo, pra qualquer palavra. A mão que desvia os meus passos de qualquer cilada. Há uma força no ar que nós só podemos sentir, que faz a gente sonhar, chorar e até mesmo sorrir. Nem sábios puderam entender, o ateu não consegue explicar. Só sei que esse amor está no meu peito e eu não posso negar. Há uma luz, há uma luz na noite escura, no fim do túnel. Há uma luz, há uma luz, há uma luz. Abre os seus olhos, olhe pro alto, veja Jesus. Amor que me sustenta e me guia, o sol no meu amanhecer. Meu alimento de todo dia, a minha razão de viver. Meu pai, meu irmão, meu amigo, pra qualquer palavra. A mão que desvia os meus passos de qualquer cilada. Há uma força no ar que nós só podemos sentir, que faz a gente sonhar, chorar e até mesmo sorrir. Nem sábios puderam entender, o ateu não consegue explicar. Só sei que esse amor tá no meu peito e eu não posso negar. Há uma luz, há uma luz na noite escura, no fim do túnel. Há uma luz, há uma luz, há uma luz. Abre os seus olhos, olhe pro alto, veja Jesus. Há uma luz, há uma luz na noite escura, no fim do túnel. Há uma luz, há uma luz, há uma luz. Abre os seus olhos, olhe pro alto, veja Jesus.